Lugar de fala, racismo estrutural, interseccionalidade. Se você já teve contato com algum desses termos nos últimos anos em discussões, muito provavelmente você já conhece, ainda que de forma indireta, o trabalho da nossa entrevistada de hoje. Antes de mais nada, eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas, muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. Nesse vídeo, que é mais um vídeo da série Os Caminhos do Livro, nós vamos conversar com a Lisandra Magon de Almeida. A Lisandra é dona da editora Jandaíra, que publica, entre outros autores, Djamila Ribeiro, Carla Cotirene, entre outras pessoas muito bacanas. E nessa conversa a gente vai conversar como é publicar livros de cunho mais político, nesse Brasil tão polarizado que a gente está, e também como é ser uma mulher dona de editora nesse mundo editorial que ainda é predominantemente masculino. Eu vou pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal se você ainda não tiver inscrição, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Espero que vocês gostem da entrevista. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, Lisandra, por ter topado essa conversa com a gente sobre esse tema importante que a gente acaba esbarrando, né, algumas vezes dentro de conversas do mercado editorial. Então, obrigado por ter separado um tempinho aí do seu dia para conversar com a gente. Tranquilo, foi ótimo, obrigada, eu que agradeço o convite. Lisandra, quando a gente pensa, né, no mundo editorial e em eventos, né, principalmente eventos de mercado do livro que reúnem editores, que reúnem livreiros, que reúnem distribuidores, geralmente quando a gente acaba encontrando um público bem homogêneo, né, que não reflete a diversidade brasileira. Então a gente encontra geralmente donos de editoras, donos de livrarias, donos de distribuidoras, homens brancos, senhores, geralmente é difícil encontrar alguma mulher, alguma pessoa não branca. Então, eu queria ouvir de você um pouquinho, né, de pessoa que é editora, como que foi a sua trajetória de abrir, de começar uma editora no Brasil, e dentro desse meio editorial que muitas vezes é muito masculino, se você sentiu alguma diferença nesse sentido para você. Tá joia. Bom, eu sou formada em jornalismo, né? E eu estudei na USP, que é na Escola de Comunicações e Artes, e aí quando eu cheguei lá eu vi que existia um curso de editoração, e eu pensei, meu Deus, eu não sabia, que pena, eu poderia ter prestado. Mas aí a gente tem chance de fazer algumas matérias optativas, eu fiz e achei o máximo, porque justamente dei muita sorte de ter pegado alguns dos professores que são referências aí do mercado editorial e tal. Eu sempre gostei muito de ler e gostei muito de livro, mas por mais que eu entendesse, meu pai é jornalista, então por mais que eu entendesse o que era escrever e trabalhar em jornal e tudo mais, na parte do livro me parecia ainda uma coisa mais inacessível, assim, sabe? Uma coisa que era coisa de, como dizer, de uma coisa muito elitista no sentido de que era um lugar de herdeiros, de pessoas que, nossa, que nasceram com muito dinheiro, que receberam isso como herança e tal, sabe? Então, eu tinha muito essa ideia, assim, e até porque também, daí como eu tinha a coisa mais do jornalismo e não tanto da literatura, também demorou até eu achar que eu poderia trabalhar com isso na parte literária também, né? Eu acho que a gente tem, especialmente as mulheres, um pouco da síndrome da impostora, de que se eu não for muito bem formada, se eu não estudar muito, se eu não me preparar muito, eu não consigo. Então, eu comecei trabalhando como jornalista, tal, e em paralelo eu fui fazendo muita coisa de tradução, e a tradução é que me levou a me aproximar das editoras, porque daí eu comecei a prestar serviço, e aí fui convidada a trabalhar no editorial da Publifolha, que é uma editora que era, né, fechou assim como editora, mas que era ligada ao Grupo Folha, que é um grupo jornalístico. Então, a maioria dos livros que eles produziam eram livros de não ficção, e daí eu tinha um pouco aí fiquei um pouco mais à vontade, porque, enfim, a gente estava trabalhando com guias turísticos, livros informativos e tal, traduzidos. Depois que eu trabalhei na Publifolha, aí eu achei que eu tinha a condição mais de abrir um negócio nesse sentido. Eu sempre
fui mais empreendedora, nunca gostei muito de trabalhar emprego e tal. E aí, então, eu fiquei 1 ano e meio lá e daí abri uma empresa de prestação de serviço que funcionou de 2001 até 2013 nesse lugar. Eu tinha um sócio que ficou comigo 10 anos e ele era designer, ele é designer diagramador, e aí então a gente prestava serviço para várias outras editoras e até para outros birôs de produção editorial. Eu continuei fazendo tradução e várias outras coisas. Eu precisei de 12 anos para achar, não, agora eu sei fazer livro, sabe? Agora eu posso pegar. E a gente pegou projetos muito legais, grandes, trabalhou com grandes editoras, com bastante coisa e tal, fez também livros de autopublicação para autores direto e tal. E aí, em 2014, que eu resolvi abrir a editora, muito ainda nessa linha da não ficção, que ainda continua sendo o nosso carro-chefe, que são livros. Eu comecei pensando muito nas questões da mulher, que eram coisas que me atingiam e me intrigavam pessoalmente, de entender esse lugar, né? Porque a minha geração veio depois das feministas mais da década de 60, e eu sou uma mulher de São Paulo que entrou numa boa faculdade, que escolheu o trabalho que quis, que escolheu a profissão que quis, que escolheu se casaria ou não, se teria filho ou não, e aí, enfim, eu então resolvi que eu ia e eu achei que estava tudo resolvido, né? Que a gente, e depois a gente percebeu que não, que tinha muita coisa para a mulher ainda construir nesse lugar, e que ainda tinha muita gente, e que daí ainda existiam todas as interseccionalidades que a gente não levava em consideração, né? Que é bem isso que você falou, das mesmas pessoas nos mesmos lugares. Então, aos poucos, eu fui entendendo cada vez mais isso, e acho que a gente precisou dessas gerações mais novas, da galera mais nova, para mostrar para a gente que a vida não estava resolvida, que a gente ainda tinha muito trabalho pela frente. Não, bacana. Você comentou nessa resposta da questão da não ficção, né, que foi um ponto forte do começo da editora, e a gente pode dizer, né, talvez existem outras ramificações, mas um dos grandes carro-chefes da Jandaíra, né, da editora que você dirige, é a coleção do Feminismos Plurais, né, que lançou aí algumas obras que deram, o que eu costumo falar, né, umas obras que deram um sacolejo no debate público. Então é de vocês ao título Lugar de Fala, da Djamila, do Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, Interseccionalidades, da Carla Cotirene, que são obras que dialogam muito com a atualidade e que todas elas, de uma forma ou de outra, deram o seu sacolejo no debate. Como que foi para você a inspiração de publicar livros nessa temática? Você comentou um pouco da questão da não ficção, né? Então, como que foi para você a inspiração de publicar livros dentro dessa temática mais questionadora, digamos assim, e como que essa temática se encaixa na história da Jandaíra? Bom, a gente começou com a coisa feminista, né, com os livros voltados para questões da mulher. Eu ainda também estava num lugar muito de um debate mais teórico, psicológico, junguiano e tal, que fazia parte do meu processo terapêutico e tal. Então, os primeiros livros têm uma pegada um pouco mais de psicologia e de autoconhecimento e tal. E, aos poucos, aí foram vindo aquelas questões mais, como é que se diz? Aí foram vindo essas outras discussões, e eu fui entrando cada vez mais na questão mais feminista. Em 2017, a gente publicou um livro chamado Você Já é Feminista, que foi feito em parceria com a revista Asmina, e era uma coletânea de artigos que elas já tinham publicado, que falavam justamente sobre esses vários aspectos. Tinha a questão da mãe, tinha a questão da mulher negra, já tinha um artigo da Djamila aí nesse livro, tinha questões religiosas, enfim, tinha um panorama dessa discussão. E aí eu fui vendo, né, a gente abriu em 2014, e daí no começo eu nem conseguia fazer tantos livros assim, mas o Você Já é Feminista foi o primeiro, acho que foi em 2016 que a gente publicou ele, que trouxe mais essas questões mais atuais de coisas mais, de discussões mais acirradas do feminismo. E depois veio Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Jari de Arraes, que a gente publicou inicialmente aqui. Então, foram os dois marcos, assim, para a gente entender essas outras discussões que estavam rolando e tal, e aí, a partir disso, que outras coisas vieram. Mas aí a gente se abriu, vamos dizer assim, para que esses outros títulos chegassem, mas foi a Djamila que procurou a gente para trazer a coleção Feminismos Plurais, que ela já tinha publicado esses
primeiros títulos em outra editora e tal, e saí daí, trouxe para cá, e aí a gente se conversou e fez uma parceria e desenvolveu isso junto. É um modelo que não é igual ao que a maioria das editoras trabalha, é um modelo próprio, vamos dizer assim, porque tem toda uma coisa da curadoria dela que faz parte. Então a gente começou a desenvolver isso e desenvolver os outros livros do selo Sueli Carneiro que foram feitos juntos a partir do início de 2019. Então foi um processo todo que foi indo, assim. Vejo, né, e eu percebo que você tem furado a bolha em algumas frentes aqui do mercado editorial, né, tanto em relação ao catálogo que a Jandaíra publica, recentemente, aliás, você está assumindo, né, como presidenta da Libre. Então, você acredita que essas vivências, assim, que são atravessadas, né, que tem essas intersecções, elas, de certa forma, refletem na Jandaíra, que faz a publicação de alguns livros, entre aspas, com uma pegada mais política? Você sente que as duas coisas se relacionam? Eu acho que sim, eu acho que assim, quando eu, hoje em dia também acho que é importante a gente dizer que já tem muitas mulheres publicando, né, tem muitas, a gente tem, enfim, várias colegas, pessoas com quem eu troco ideias o tempo todo e tal, que são mulheres e tudo, ainda muitas mulheres brancas, ainda muitas mulheres cis, mas a gente tem já começando a ter essa diversidade. Dentro da minha proposta, até na própria Libre, e a gente fez o ano passado na Primavera de São Paulo, que a Primavera dos Livros é o principal evento que a Libre promove, que é a Liga das Editoras Independentes, a gente trouxe uma discussão que começou aqui no Sindicato de São Paulo sobre a diversidade nas empresas editoriais, dentro dos funcionários das empresas. Então, a gente já trouxe um grupo de funcionários, de pessoas negras, que está montando uma frente dentro do sindicato para discutir essa questão. Então, quando eu pensei na proposta para essa gestão da Libre que começou agora, eu também pensei nisso, na diversidade, assim, porque, de alguma forma, a gente está conseguindo ampliar a publicação de autores e autoras de outras, né, minorias, por pior que seja esse termo, mas enfim, porque aqui também a gente tem autores indígenas, enfim, com várias discussões aí do momento, mas indígenas, PCD, enfim. Mas aí a gente está pensando também nisso, nessa inclusão, nesse projeto, né, também de tornar o mercado inteiro mais diverso, tanto nos funcionários como nos próprios, na formação de novos editores e tal, para que isso também se reflita no mercado como um todo. E aí, quando a gente começou a publicar esses outros livros, a gente também ficou muito esperto com essa ideia de que, então, a equipe também tinha que ser. Então, a pessoa que cuida do meu financeiro, por exemplo, é uma mulher trans, a gente tem pessoas negras, pessoas mais velhas, uma pessoa negra, enfim, é bem diverso e a gente está sempre de olho quando vai contratar alguém, se tem essa representatividade também, enfim, pessoas também que estão muito de olho nessas coisas, sabe? Para a gente também ser coerente com o nosso próprio discurso, porque isso eu acho importante, né? A gente conseguir ter esse processo, né? E tá nessa discussão em todos os âmbitos, né? Porque empresarialmente a gente também tem que trabalhar. Legal. Eu queria comentar com você um pouco, pegando essa deixa que você falou, né, da questão da diversidade, e a gente viveu e vive uma época muito acirrada, principalmente quando a gente pensa em redes sociais, em discussões que acontecem na internet. E o catálogo de vocês, ele tem um impacto grande no debate, né, e eu queria saber um pouquinho, se você tiver alguma experiência das duas formas, se você viu e se você vê se você viu e se você vê a contribuição, né, do catálogo de vocês no debate de uma forma positiva e propositiva, e por outro lado, nesse clima mais acirrado que a gente está, se a Jandaíra já sofreu alguma represália, se já teve alguma questão nesse sentido. Olha, a gente vê a coleção, é muito legal, a gente vê o quanto ela é impactante, assim, para as pessoas, assim, a Jamila geralmente faz eventos
no Espaço Feminismos Plurais, que foi um desdobramento desse trabalho e tal, que ela tem vários apoios para essa casa, que é uma casa de acolhida, mas que também tem um espaço que a gente usa muitas vezes para vender livro e para discutir os livros, para fazer os lançamentos e tal, e sempre tem gente nova que vai, que compra e tal, e mobiliza muita gente, e é muito legal. E a gente já presenciou em várias feiras, porque a gente tenta ir em feiras, em periferias e nos lugares mais distantes e tal, dizendo que feira que a pessoa vai e fala assim, esse é o primeiro livro que eu estou comprando na minha vida, eu quero começar a montar minha biblioteca a partir de agora. Então isso é super, né, é super legal, super, como é que se diz? A gente fica muito, muito satisfeito em entender que tudo isso faz parte de um trabalho que está funcionando e tal, e que a gente vê as discussões sendo propagadas por aí a partir do livro, né? Eu acho que o livro motiva também autores a participar de outros veículos, né, de entrevistas e tudo mais, e isso vai expandindo. Mas aí tem algumas, a gente também tem uma linha de infantis, e dentro dessa linha de infantis a gente também discute esses temas, e não só de questões raciais, mas de gênero e tal, e a gente procura sempre estar fazendo isso de uma forma provocativa. Tem alguns livros que são um pouco mais didáticos, mas tem outros que são mais poéticos até. E aí tem uma história que eu acho que é legal de contar, porque mostra um pouco, e para mim é o que me alimenta, né, justamente, não é simplesmente conseguir vender o livro, mas é conseguir vender o livro para a pessoa que vai ser transformada por isso, né? Então a gente tem um livro que chama Pai Francisco, que a gente lançou em 2016. É um livro que é a história de um menino cujo pai está afastado do convívio social porque está preso. E o livro é um fluxo de pensamento do menino que está lá almoçando e pensando o que aconteceu com o pai dele, porque afinal de contas ele não acha que o pai dele é um bandido, e né, e ele vai discutindo, ele está falando com a mãe que não responde, enfim, que está lá fazendo as coisas dela, e o menino pensando que ele queria encontrar esse pai, porque ele gosta desse pai, porque o pai é importante na vida dele, porque era o pai que era a pessoa que tirava a bola de cima do telhado, que ensinava ele a jogar bola e tudo mais. Então o livro tem um texto todo falado pela perspectiva do menino, que parece até um pouco ingênuo, assim, do jeito que ele propõe, mas que vai te envolvendo e tal, e aí a gente fez uma série de discussões em cima disso, para pensar nesse personagem, para pensar em como é que seria essa apresentação, para não ficar uma coisa estereotipada e tal. Então, o ilustrador trabalhou tudo isso e tudo, e a gente fez toda uma narrativa ilustrada em paralelo com o texto do livro, que ficou muito legal. E aí, a gente, enfim, quando lançou esse livro, eu fiquei encantada, e a gente construiu um projeto muito bonito, mas eu tinha noção de que isso era uma coisa limitada em termos de vendas, né? Para quem que a gente vai vender isso? O público-alvo desse livro é quem? O filho de uma pessoa que está presa? Ou alguém, ou o próprio cara que está lá, mas como é que a gente chega nesse público? A gente tinha uma coisa também, sempre quando a gente divulgava o livro, a gente falava, não, mas é uma coisa que fala do afastamento do pai de alguma forma. Então, um pai que morreu, um pai que tá viajando, ou que viaja, qualquer coisa assim, também pode gerar esse tipo de empatia e tudo mais. E aí o livro começou, a gente nunca sabe onde é que o livro vai chegar, né? E aí várias pessoas que trabalham com remissão de pena e tal, quando souberam que existia um livro sobre esse tema, se empolgaram, compraram e começaram a distribuir e tal, para outros amigos e tudo, até que um dia a gente recebeu um pedido de cotação do Ministério da Justiça para comprar uma quantidade enorme desse livro. E a gente, nossa, mas como é que o Ministério da Justiça ficou sabendo? Mas, nossa, mas para quê? Mas o que será que vai ser feito e tal? Aí foram várias cotações e tal, e isso acontece o tempo todo com o edital. Muitas vezes tem toda uma prospecção que não dá em nada, e aí a gente ficou nessas, né? Aí quando entrou na pandemia, veio um pedido de compra real, que tinha tido uma licitação e tudo mais, e que o livro fazia parte do programa de remissão de pena dos presídios federais. E aí, eu ver a lista dos livros, era o único infantil, porque em geral o infantil não entra, né? E ainda não tinha sido totalmente regulamentada a questão da remissão, mas já estava entrando para essa discussão. Agora, em 2021 e 2022, teve uma série de desdobramentos, e já ficou estabelecido que existe essa possibilidade de remissão de pena pela leitura, da mesma forma como era do trabalho e tudo mais, e a gente está recebendo feedbacks de pessoas que leram o livro
nos presídios e de pessoas que trabalharam esse livro com essas pessoas pela remissão de pena. E a Globo fez, do Rio de Janeiro, o RJTV, fez uma matéria entrevistando essas pessoas, e o livro aparece muito, e os caras contando, porque aí os caras, tem um cara que fala que foi a primeira vez que ele pensou na perspectiva do filho, foi a primeira vez, enfim, a gente está recebendo uma quantidade de histórias agora que é absurda, assim, sabe, de você ver esse ciclo completo, e aí até eu, naquilo que eu tinha falado, que a gente fica sempre preocupada de não saber do que a gente está falando, de estudar e de ir atrás e tal, eu estou terminando uma pós-graduação em literatura para a infância, e aí eu estou fazendo o meu trabalho de conclusão de curso justamente sobre essa trajetória editorial desse livro, a forma como ele foi construído e o resultado, né, desse processo todo que acabou indo para o Brasil inteiro e que é muito gratificante a gente ver essa história ser construída dessa forma, né? Porque está puxando uma discussão que nunca tinha tido. Agora já tem outros livros que falam sobre esse assunto, agora já tem outras discussões e tal, mas é super bonito, e o livro é muito bonito. Todo mundo que lê fica encantado e fica emocionado de ver a forma do menino falar do pai e tal. Então, enfim, são coisas que são transformadoras mesmo, né? E que vai muito além de simplesmente o que a gente fala, a literatura transforma, não sei o quê e tal. Porque, sim, é verdade, mas aí você vai vendo na prática o que acontece, né? Exato, exatamente. E isso que você comentou, né? Tanto dessa questão do livro ganhar vida, né, e chegar em lugares que a gente às vezes não acha que vai chegar, naquele momento, né, não tem a noção de onde ele vai chegar, para mim tem muito a ver, e aí é uma impressão bem pessoal, com como eu vejo o catálogo da Jandaíra, né, que sempre toca em pontos, que sempre traz discussões, que sempre coloca realmente uma conversa para acontecer. Eu sinto que os livros de vocês sempre colocam conversas assim para acontecer, e é muito legal e que você tenha contado essa história. É um livro que fica até mais especial, né? Ele já nasce especial, mas ele fica ainda mais especial. Muito bacana. É um negócio muito bacana mesmo. Esse livro tem outros, claro, e tem 1000 histórias, e tem outros que a gente sabe que são tão legais quanto, mas que ainda não cumpriram esse papel, assim. Sim. Mas são... Você comentou um pouquinho nas respostas dessa questão de trazer vozes e publicar esse tipo de livro e de leitura que faz realmente a conversa acontecer, né, e toca as pessoas. Para você, qual que é a visão, assim, como pessoa que edita, como pessoa que faz escolhas editoriais, qual que é a importância para você de ampliar as vozes desses autores, dessas autoras que antes não eram tão representados assim no mundo editorial? Olha, as coisas começaram até por um interesse pessoal do tipo, não estou gostando e não estou interessada em saber dessas histórias que eu já li 1000 vezes, entendeu? Especialmente eu, que sou uma leitora principalmente de literatura. Então, assim, tinha coisas que eu falava, mas eu não quero saber sobre essa crise existencial, entendeu? Sobre esses white people's problems, assim. Eu quero outras histórias. Então, a gente começou a olhar muito para isso também, nesse sentido de até coisas que eu queria ler, ou questões que era uma mulher com 40 e poucos anos, divorciada, sem filhos, empresária, empreendedora, de São Paulo, sei lá, tinha minhas questões, minhas dúvidas, minhas crises próprias existenciais. E aí, enfim, a gente começou a procurar os títulos meio nesse lugar, e daí depois foi esse interesse próprio. Depois a gente foi vendo que uma das coisas que a gente sempre fala, que a gente bate até como Libre, em todas as discussões, agora que temos o Ministério da Cultura de novo, que é maravilhoso, e tudo que a gente não fala só sobre livro em si, mas a gente está falando sobre leitura, está falando sobre leitores, está falando sobre inclusão de mais pessoas que leem. Quando você traz novos autores, você também está estimulando, porque também tinha essas pessoas todas que não tinham o que ler, vamos dizer, não se identificavam, talvez, necessariamente com o que estava sendo publicado, que era sempre mais do mesmo, ou com um cânone que está aí, que a gente é obrigado a ler na escola da forma como a gente lê na escola, sem nenhum prazer, só por obrigação e tudo mais. Então, desde a coisa de promover esses livros infantis que podem promover discussões que vão gerar uma empatia logo na criança, desde pequena,
para olhar para o mundo de outra forma, até os livros mais de adulto, né? A gente também olha muito para que o fato da gente estar publicando livros que vêm com olhares diferentes também provavelmente vão trazer leitores diferentes, né, para a discussão. E isso é uma coisa muito legal da coleção, que tem um preço acessível e tal, que coloca, enfim, as coisas nesse lugar, sabe? Que muita gente vem falar pra gente, esse é o primeiro livro que eu tô comprando na minha vida. Não, exatamente. Isso imagino que faça toda a diferença. E deve ser realmente muito importante nesse sentido, ter esse feedback, né? E ouvir isso em feiras e saber onde o livro está chegando, né? Lisa, por fim, né, a última pergunta, eu queria fazer um link com a primeira, com quando a gente vai nesses eventos, vê as mesmas pessoas de uma forma mais homogênea, que não reflete, né, de fato, o Brasil. Quais, entre aspas, conselhos ou orientações, né, que você daria para uma pessoa que vai nesses eventos literários e vê todo mundo igual e pensa, meu Deus, esse lugar não é para mim, né? Não posso entrar nesse mundo editorial, não vejo ninguém parecido comigo. Eu acho que tem que tentar se aproximar um pouco, né, ir atrás de umas feiras de livros independentes, né, que tem bastante, aqui em São Paulo tem um monte, no Rio e tal, em quase todos os estados hoje em dia existem essas feiras com esse olhar para os independentes, que em geral são editoras pequenas, de pessoas diferentes também, que publicam esses catálogos diferentes, né, e eu acho que tinha falado uma outra coisa que me ocorreu. Bom, a gente existe, eu acho que hoje a gente já pode dizer que existe, ainda falta, ainda tem muita coisa, ainda tem, a gente mesmo não consegue publicar tudo que chega, e a gente sabe que está chegando, e que tem muito mais gente querendo escrever, tem muito mais gente querendo ser ouvido e ser lido e tudo mais, mas, enfim, a gente tem que daí também, existe ainda um pouquinho um trabalho meio de garimpo aí nisso, porque nem sempre está tudo tão disponível. Como hoje também a gente não tem mais as grandes redes de livraria, por exemplo, iguaizinhas, que eram muito mais padronizantes, vamos dizer assim, e aqui em São Paulo e em alguns outros estados a gente tem uma série de outras livrarias de rua que também estão conectadas com esse discurso e que trabalham com essa coisa da diversidade e de trazer coisas dos independentes e tudo. Eu acho que é legal frequentar, prestigiar essas livrarias, prestigiar essas iniciativas que estão tentando mostrar outros atores e autores e autoras desse mercado. Agora, uma das coisas que a coleção tem, e que também foi feita de propósito, e foi uma coisa que a Djamila propôs e tal, é que quando ela começou a lançar os livros antes, até nos primeiros lançamentos que foram por outra editora, ela fez muitos lançamentos na rua, porque ela achava que as pessoas talvez se intimidassem com as livrarias. Em alguns casos, ela não tinha nem noção da quantidade de pessoas que fosse atrair, porque na Lapa, por exemplo, ela fez o lançamento do Lugar de Fala, teve mais de 1.000 pessoas, teve que interditar a rua, assim, foi uma coisa de louco. E isso ainda não era com a gente, mas foi uma coisa absurda, assim, a quantidade de pessoas. E ela achava que as pessoas talvez se intimidassem. Então, uma das coisas que ela quis, a gente mudou o projeto gráfico, mas manteve isso, foi que a cara do autor estivesse na capa. E a gente usa isso em muitos casos, sabe? De deixar muito claro. Depois a gente fez um manual anticapacitista, que os 2 autores são pessoas com deficiência, cadeirantes. Então, estão lá os 2 na sua cadeira de rodas. Aí, enfim, todos os livros a gente sempre cogita essa possibilidade. Agora a gente vai fazer o livro de uma menina que é a primeira mulher com síndrome de Down a ter se formado em relações públicas e trabalha na área, está fazendo pós-graduação e tal. Vai estar a cara dela na capa do livro, porque a gente considera isso importante para fortalecer essa coisa da representatividade e dizer, olha, tá vendo? Esses livros estão aqui na vitrine dessa editora, estão aqui no caixa dessa livraria. Vem que é teu lugar também, né? Então, eu acho que tudo isso é pensado para atrair novos públicos, e a gente vê que isso, de alguma forma, acho que mexeu, porque a gente também vai vendo outras editoras que não tinham muito dado bola para isso. Tem editoras que não é que isso não fosse completamente passado batido, tinha várias editoras que já tinham coisas muito importantes nos seus catálogos. Eu acho que o que aconteceu é que o momento atual está
mais ativista. Então, surgiram iniciativas um pouco mais que se declaram mais. Eu sempre saí desse lugar de ativismo, né? Venho desse lugar de ativismo. Eu sou de algum ativismo, eu participo desde adolescente, enfim, que eu morava aqui perto das represas e Interlagos, que era a região de Manancial, e tinha toda uma discussão da questão ambiental. Então, eu estou discutindo política, meio ambiente, questões da vida cotidiana há muitos anos. E aí isso para mim sempre foi muito forte. Aí esse momento foi o momento de entrar nesse lugar. Tem gente fazendo coisas maravilhosas há muito tempo, mas acho que a diferença um pouco desse cenário atual é nesse sentido, da gente ter surgido, né, algumas editoras com um propósito de provocar, né? A Malê, por exemplo, enfim, tem várias outras aí, a Elefante, que surgiram com, olha, vou achar esse recorte, e também o fato de a tecnologia permitir, hoje em dia, que a gente faça, às vezes, tiragens menores e outros formatos e tudo mais, também permite que você arrisque e faça coisas mais nichadas, porque da mesma forma que tem hoje livrarias mais nichadas e tal, também você permite que as editoras também sejam. Isso é super rico e super importante. Lisandra, muito obrigado por ter compartilhado sua visão com a gente, por ter contado mais da Jandaíra, por ter contado mais dos bastidores. A gente que lê, a gente fica sabendo a partir do livro. É sempre bacana ouvir da editor os bastidores. Muito obrigado por ter compartilhado e por ter tirado um tempinho aí para conversar com a gente. Eu que agradeço. A gente vai se falando e qualquer coisa que você precisar, você me chama. Espero que tenham gostado do papo. Muito obrigado pela companhia até aqui. Mais uma vez, não esqueçam de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever no canal se você não tiver inscrição e de compartilhar esse vídeo para que ele consiga chegar em mais gente. Muito obrigado pela companhia até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!